neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Como diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixas ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça para mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvem celeste, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus.
Meus ouvintes, estamos mais uma vez em vossos receptores, como sempre agradecidos. Agradecidos a Deus. Agradecidos a vocês por esta tão amável atenção, esse tempo que vocês têm dedicado para nos ouvir. Nós não merecemos. Isso me faz lembrar a história daquele pigmeu, aquele anãozinho, raquítico, amarelinho, eles são amarelos, que tinha que passar entre uma soldadesca, duas filas de grandes soldados armados. E ele disse: abre alas. Ele tinha um rolo debaixo do braço. Ele disse: abre alas porque eu trago uma mensagem do rei. Ele não tinha nenhuma força, ele não tinha nenhuma condição, mas ele levava a mensagem do rei. E aqueles soldados, homens arrões, armados, tiveram que se colocar em posição de sentido enquanto o pigmeu passava entre eles de fronte erguida, com seu pequeno tamanho, mas com a grande mensagem debaixo do braço. É o mesmo que acontece com o atalaia. O atalaia, às vezes, não é o maior homem do povo, mas ele é posto em cima de uma torre. Lá no Velho Testamento, ele ficava em cima do muro da cidade cercada. E ele, então, ficava acima de todo mundo. Ele tinha que ter uma visão para anunciar, advertir, acordar a cidade, se fosse o caso, fora de hora, incomodar todo mundo, tocar a sua corneta, avisando que o inimigo estava se aproximando. Então ele não era o maior. Ele podia ser até um baixinho. Ele podia ser humilde. Aliás, por certo, não era um general que ficava ali em cima do muro, um coronel, um major, um capitão. Ali em cima do muro, tirando a sentinela, fazendo a vigília da noite, do dia. Mas o muro é que era mais alto. A mensagem é que é mais alta. A palavra de Deus é que é mais alta. É o Evangelho. Nós, portadores desta mensagem, não somos maiores nem melhores do que ninguém. Aliás, pelo contrário. Mas isso não é para quem quer. Eu não fiz nada de bom para que Deus me escolhesse para anunciar esta mensagem a este país. Eu não tenho nada melhor do que ninguém. Muitas pessoas, ministros, os quais sempre admirei desde a minha infância, para mim, eles, sim, seriam dignos de propagarem, divulgarem esse alarido ao povo brasileiro. E por que não dizer até a outros países vizinhos e até mesmo africanos. Mas isto, conforme Paulo está acabando de dizer aqui em Romanos, capítulo 9, a partir do verso 15,
não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Deus chama. É para quem Deus predestina. E, afinal, o próprio São Paulo diz que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, mesmo antes de qualquer um deles fazer bem ou mal. E todo mundo sabe que Esaú tinha um porte muito mais digno, mais ético, mais bonito do que Jacó, que, para começar, o seu próprio nome já dizia que ele era um trapaceiro, para não falar mentiroso. Mas Deus amou a Jacó. Portanto, Deus tem me amado, tem amado você. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso? E como vocês sabem, nós não estamos aqui fazendo proselitismo. Muito ao contrário. Para muitos, esta mensagem faz é afugentar, é espantar, é impedir que as pessoas se aproximem de nós, porque ela não é uma mensagem, na verdade, assim, muito agradável aos ouvidos naturais. A razão e mesmo até a ética. Nunca uma mensagem de um profeta de Deus na Bíblia Sagrada obedeceu à ética. Nunca. Não vemos isto nas Escrituras. E a maneira que Deus usou os seus profetas e aos seus apóstolos, incluindo São Paulo, nos mostra exatamente isto. Usou-os fazendo deles o fundamento da igreja, que por sua vez está edificada na revelação da palavra. Por que o fundamento dos profetas e dos apóstolos? Porque os profetas e os apóstolos eram revelados. E quando Jesus disse a São Pedro: não te revelou a carne e o sangue, mas sim meu Pai que está nos céus, e edificou a igreja sobre esta pedra, ou sobre aquela pedra, no caso, ele não estava edificando a igreja sobre Pedro. Uma igreja edificada sobre Pedro nega a Cristo, fracassa, tem que ser cingida no fim e guiada por alguém. Ela envelhece, ela se torna vinho roto, porque está edificada sobre um homem, sobre Pedro e seus supostos sucessores. Mas sobre aquela revelação que Pedro teve, que é exatamente a pedra, porque a igreja não foi edificada nem mesmo sobre a pessoa individual de Jesus, o homem chamado Jesus, mas sim sobre a revelação. Por isso que São Paulo diz que essa fé é edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, cuja pedra principal é Cristo. Ora, meus ouvintes amados, filhos e filhas de Deus, isso é sublime, isso não é heresia. Somente a falta de argumento bíblico é que pode atirar sistemas, pessoas contra uma verdade desta. E por isso usam agressões e meios que, na verdade, sim, estes são fora de ética. Porque combater o pecado não é falta de ética. Amar o pecador é combater o pecado. E não existe pecado a não ser incredulidade na mensagem do dia, da hora.
Não existia pecador a não ser aquele que descreu na mensagem de Lutero, quando Lutero estava no seu dia, na sua era. Quantos estão aí pensando que as eras ainda vão se cumprir? Já se cumpriram 3 eras, ainda faltam 4 eras para se cumprirem simultaneamente? O que é isso? A era já fala de um tempo determinado, de cada igreja, reunindo em si características que as identificam respectivamente, falando, desde Paulo até William Branham, Paulo, Irineu, São Martim, São Columba, Lutero, João Wesley e Branham, com males e virtudes, cada uma levando a influência da outra. E com isto nós já estamos no assunto influência. Na verdade, você vive sob influência. A igreja vive sob influência. Os jovens vivem sob influência. As crianças, os velhos, os governos. Todo mundo vive sob influência. Agora, que glória viver sob a influência apostólica. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é uma influência apostólica. É uma obediência apostólica. É uma prática apostólica. É um exercício apostólico. É uma doutrina apostólica, portanto, profética pentecostal. Não existe pentecostal genuíno sem o batismo apostólico. Não existe pentecostal genuíno sem o batismo, sem a revelação profética. Isso está claro nas Escrituras. O bom senso cristão mostra isso, não carece ter uma revelação para ver isto. Os teólogos sustentam. Eu tenho gravação de vídeo, um grande teólogo brasileiro sustentando, começando a sua palavra em um grande debate entre líderes religiosos. Ele diz e afirma o que é uma grande verdade: ninguém pode basear uma doutrina bíblica em um texto isolado. E eu de cá disse para ele: reverendo, como que o senhor isola Mateus 28, 19 e faz dela uma doutrina trinitariana, um batismo trinitário, usando títulos e não nome? Me apanha uma concordância de Mateus 28, 19, na Bíblia Sagrada e na história até 300 anos depois de Cristo, até o Concílio de Nicéia. Me mostra. Eu desafio qualquer reverendo e gritarei para o mundo que eu sou falso. Me mostra na história e nas Escrituras um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, baseado em um texto isolado. Isso começou em Nicéia, no Concílio Niceno, porque não partiu dali nenhuma revelação apostólica. A revelação, a chave que Pedro usou, não está com um molho de chave lá em cima no céu. Isso é superstição. Isso é paganismo. Ele usou essa chave lá em Jerusalém, quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37, depois de um sermão sem chamada de altar, um sermão de 15 minutos, e o sermão de Pedro era falando: nós foi, nós vai, nós ficou aqui. Era sem letra, analfabeto, pescador. Quase 3.000 almas se converteram, se compungiram e perguntaram aos apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Você ouve todos os dias 30 minutos de uma mensagem. Ouve o evangelho, às vezes, o dia inteiro numa emissora. E não se compunge, porque a coisa está saturada. O que é que está faltando? Está faltando vinho nessa mensagem? Para ser até confundida com embriaguez, com fanatismo, com mosto. Bom, aí está a coisa. Que deveria
nos pôr cabisbaixos, reverentes, dobrarmos as nossas cerviças. Sabe uma coisa, meu ouvinte? Todos, sem exceção, com exceção mínima, de líderes religiosos, pastores, reverendos, estudantes da Bíblia, sabem que o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas virou uma tradição. Todos eles sabem. Isso é que é o pior diante de Deus. Esse é um pecado voluntário e é uma negação. Está negando a Cristo. Está negando o seu nome ao povo. Porque se eles saíssem da porta, o povo entraria. Essas almas vão clamar no dia de juízo sobre eles. É falta de coragem, é medo de perder o emprego, o salário ou o que é. Eles sabem que não existem três pessoas distintas na Trindade de Deus. A Trindade de Deus é composta de três ofícios especiais, sendo Deus um Espírito que enche os céus e a terra, se manifesta através de um corpo e neste corpo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eles sabem que o Filho unigênito que estava no seio do Pai, que é Espírito, o Espírito não é pessoa, não tem ossos, não pode ser visto. Esse Filho o fez conhecer. Esse Filho manifestou o seu nome aos homens. Esse Filho disse: quem vê a mim vê o Pai. Esse Filho disse: eu e o Pai somos um. Esse Filho disse: eu não vos deixarei órfãos. Eles sabem disso, mas não têm coragem. Esses sim são os covardes, os tímidos que não vão entrar na Santa Jerusalém. É o que está escrito lá em Apocalipse. Não é essa pessoa que tem medo, essa pobre mãe, acometida de temor, de medo, de assombro até, por causa das coisas que estão acontecendo ao redor de sua casa, de seus filhos. Não. Esses tímidos não herdam o reino dos céus. Não entram na Santa Jerusalém. Não importa o quanto enfeitem os seus altares, como Caim enfeitou. É um culto sem revelação. Então Pedro influenciou, sim, influenciou com o evangelho legítimo, com a chave do reino dos céus. E destrancou a porta e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não importa, veja, quantas referências tem desse batismo em nome do Senhor Jesus Cristo em Atos do Espírito Santo, chamado Atos dos Apóstolos. Você vai para Atos 8, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora, não importa, Senhor Jesus quer dizer Senhor Jesus Cristo. Se falar só Senhor, ele já está falando Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes a gente pregando fala, gente, em nome do Senhor. Ora, qual Senhor? Senhor Jesus Cristo. Faça isto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quer dizer, Senhor Jesus Cristo. Agora você pega Atos 2:38, você pega Atos 8, eu não cito de cor, pega Atos dos Apóstolos capítulo 10, Atos dos Apóstolos capítulo 19, 22, vai lendo. Peça de graça o folheto nosso, de volta à palavra original, compare com a sua Bíblia e depois queime, jogue fora. Diga: isso é falso. Você vai ter que queimar com ele a sua Bíblia junto. Para queimá-lo, você vai ter que queimar a Bíblia também. Isso é convicção. O homem que está falando é o menor de todos, mas o muro é o mais alto. O rolo está debaixo, é um pigmeu. Não tem condição. Mas a mensagem do rei está debaixo do braço. Dá licença, abre ela. Essa é a verdade, de ocupar o tempo do povo para contar a historinha de Jesus. E cutucar o leão com vara curta, daqui, pula dali, pula de lá, para dizer que está pregando contra o pecado, vai prestar conta também desse dinheiro no dia de juízo. Não devemos aplicar o nosso dinheiro com aquilo que não é pão. Nós não temos que botar programa no rádio para ficarmos dando água doce para o povo.
Nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque não sabemos se amanhã ela ainda estará a seu alcance. Deus te abençoe, que isso te influencie, que a Bíblia te influencie, que o Espírito Santo também venha compungir o seu coração, a sua casa, a sua vida, e você terá paz, bênção de Deus, vida eterna, satisfação, sensação de segurança, por estar no que é verdadeiro. Deus te abençoe, sob essa influência, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todo dia Cristo chama-me por seu amor. Dá-me tua vida em serviço, terás gozo no Senhor. A Jesus pertenço eu hoje, Ele pertence a mim. Esse Salvador amável teve numa cruz seu fim. Agradar-lhe eu quero sempre, grande amigo na aflição. Hoje e sempre, enquanto eu vivo, quero andar por sua mão. Seu poder me guia os passos a celeste habitação, onde o Redentor dar-me o abraço, com amor e emoção. A Jesus pertenço eu hoje, Ele me pertence a mim. Esse Salvador amável teve numa cruz seu fim. Agradar-lhe eu quero sempre, grande amigo em aflição. Hoje e sempre, enquanto eu vivo, quero andar por sua